Ele destruiu estrelas com um soco, sobreviveu ao impacto de planetas inteiros colidindo, voou mais rápido do que a luz. E se esse ser, o herói mais poderoso de outro universo, cruzasse o portal errado e caísse diretamente no mundo de Dragon Ball Super, até onde ele chegaria antes de encontrar seu limite? Hoje, vamos descobrir isso juntos. E a resposta vai te surpreender mais do que você imagina. Antes de qualquer coisa, precisamos entender com quem estamos lidando. O último filho de Krypton, um kryptoniano cujos poderes dependem de um único ingrediente, a radiação de uma estrela amarela. Sem ela, ele é um ser mortal comum. Com ela, ele se torna uma máquina de guerra biológica, capaz de feitos que desafiam qualquer lógica. A força do Superman já foi demonstrada em níveis absurdos nos quadrinhos oficiais da DC. Ele moveu planetas inteiros, sobreviveu a uma supernova. Seus socos já foram descritos como capazes de destruir múltiplos planetas grandes de uma só vez. E sua velocidade? Em diferentes histórias canônicas, ele demonstrou mover-se em velocidades que chegam a dezenas de trilhões de vezes a velocidade da luz. Mas não para por aí. Ele possui invulnerabilidade molecular, visão de calor capaz de cortar aço com facilidade, super sopro que gera ventos de furacão e uma resistência mental desenvolvida através de uma disciplina chamada Torquasm Vo, que o protege contra a dominação psíquica. Ele pode sobreviver no vácuo do espaço. Não precisa dormir, comer ou respirar enquanto estiver carregado de energia solar. Em outras palavras, o Superman, em seu pico de poder, é uma das entidades mais aterrorizantes que qualquer universo fictício já produziu. Mas Dragon Ball Super não é qualquer universo. Vamos colocar o Superman diretamente na Terra do Universo 7. O Sol é amarelo, perfeito para ele. Ele está em seu estado máximo, alimentado pela estrela do Sistema Solar. E quem seria o primeiro a notá-lo? Os humanos, policiais, militares, cientistas. Nenhum deles representa a menor ameaça. Depois viria Kuririn, depois o Yantia, depois o Tenshinhan, nomes que já foram os guerreiros mais poderosos do planeta, mas que em Dragon Ball Super estão tão distantes do topo que mal conseguem acompanhar uma batalha em alta velocidade com os olhos. Contra o Superman em plena forma, seria um esmagamento rápido e absoluto, sem drama, sem suspense. Mas a partir daqui, a coisa começa a ficar interessante. O próximo encontro seria com Piccolo, o Namekuseidin que evoluiu para além dos limites mortais. Em Dragon Ball Super, Piccolo alcançou o patamar dos deuses com sua transformação Orange, batendo de frente com o nível dos próprios Saiyajins. Seria uma luta real. O Superman com sua velocidade absurda, sua força de nível cósmico e seus poderes variados. Piccolo com sua capacidade de regeneração, seu macaco-sapo e uma experiência de combate de décadas. Mas Piccolo cairia. A estamina solar infinita do Superman, em seu pico, ultrapassa até mesmo o poder divino que Piccolo poderia oferecer. E assim, o kryptoniano seguiria em frente, mais confiante do que nunca. Então chegaria a hora de Gohan, o filho de Goku, o ser que Cell chamou de monstro adormecido. Em Dragon Ball Super, Gohan desenvolveu a sua forma Gohan Beast, um estado que concentra toda a sua raiva e emoção em poder bruto de nível divino, superando até mesmo a força bruta de seu pai. Essa luta seria diferente. O Superman arremeteria com tudo o que tem. Gohan responderia. A força contra a força. A velocidade contra a velocidade. E pela primeira vez, o kryptoniano sentiria resistência real. Sentiria impactos que fariam o próprio tecido do universo tremer. Sentiria que, por mais que avançasse, a criatura à sua frente simplesmente não cedia. Seria o combate mais longo até aqui, o mais brutal. Dimensões inteiras seriam abaladas com a colisão de Ki e energia solar. No fim, Gohan também cairia exausto, diante da estamina inesgotável do kryptoniano, e o Superman olharia para o horizonte, o sangue pulsando sob o sol amarelo. Seria nesse momento que alguém entraria na arena. Vegeta, o príncipe dos Saiyajins. Orgulhoso, calculista, furioso por natureza. Em Dragon Ball Super, Vegeta desenvolveu o Ultra Ego, uma transformação confirmada canonicamente no mangá, onde ele canaliza o poder destrutivo de um deus da destruição, uma técnica ensinada pelo próprio Bills. Quanto mais Vegeta é atingido, mais forte ele fica. Essa luta seria diferente de todas as anteriores, porque o Superman luta destruindo, e Vegeta em Ultra Ego se alimenta de destruição. Todo soco do kryptoniano, toda explosão de visão de calor, cada impacto de sua força avassaladora estaria literalmente alimentando o príncipe Saiyajin, e Vegeta gargalharia, do fundo do peito, com aquele riso que os fãs conhecem bem. O riso de alguém que sabe que está vencendo,
enquanto parece estar perdendo. O Superman nunca viu nada assim. Ele escalaria ainda mais, tentando encerrar a batalha com força absoluta. E Vegeta escalaria junto, passo a passo, nível a nível, sorrindo a cada nova pancada recebida. Seria aqui que o Superman começaria a entender que estava em um universo onde as regras que ele conhecia não se aplicavam completamente. Mas o Ultra-Ego tem um limite. O próprio corpo de Vegeta começa a se destruir quando o dano ultrapassa certo limiar, e após um confronto devastador, ambos estariam no limite. O Superman, exausto mas ainda de pé, se perguntaria: isso foi tudo? Goku apareceria, e o clima mudaria completamente. Porque Goku não luta por orgulho, não luta por raiva. Goku luta porque ama lutar, porque cada inimigo mais forte é um presente. E em Dragon Ball Super, Goku alcançou o instinto superior, um estado onde o corpo age completamente independente da mente, processando e respondendo a ataques mais rápido do que qualquer pensamento consciente poderia reagir. É uma técnica que até Bills, um deus da destruição que existe há milhões de anos, não conseguiu dominar completamente. Whis disse expressamente em Dragon Ball Super que nem o próprio deus da destruição havia dominado o instinto superior, e Goku o dominou. O Superman chegaria a essa luta ainda com força considerável, ainda carregado pelo Sol, ainda operando em um nível que destruiria qualquer ser humano em microsegundos. E cada um de seus golpes simplesmente não chegaria em Goku. Não seria apenas uma questão de velocidade superior à do Superman. Seria algo diferente, algo que o kryptoniano nunca enfrentou. Um adversário cujo corpo literalmente não precisa pensar para se defender. Um adversário que flui como água, que esquiva como se tivesse visto o futuro, que contra-ataca com precisão cirúrgica em pontos que o Superman nem sabia que eram vulneráveis. Cada soco seu passaria no vazio. Cada estratégia seria respondida antes mesmo de ser executada. E a cada segundo, o contra-ataque de Goku chegaria com mais força, com mais precisão, como se o Saiyajin estivesse aprendendo o Superman em tempo real, sem nem precisar prestar atenção. Essa luta terminaria com o Superman sendo derrubado, não morto, não destruído, mas derrubado, exausto, no chão de um planeta que ele nunca conseguiu salvar. E então Bills chegaria, curioso com toda aquela bagunça, olharia para o Superman caído, bocejaria e perguntaria para Whis se esse seria o intruso que causou toda aquela confusão. Então, até onde o Superman chegaria em Dragon Ball Super? A resposta honesta, baseada apenas no que foi confirmado canonicamente em ambos os universos, é esta. O Superman destruiria qualquer humano comum sem esforço. Passaria pela maioria dos guerreiros Z com relativa facilidade. Daria uma batalha séria a Gohan Beast, e seria o confronto mais longo da jornada. Depois encontraria Vegeta em Ultra Ego e começaria a sentir que as regras mudaram. E então Goku, em instinto superior, mostraria que o universo de Dragon Ball Super opera em uma dimensão onde o conceito de força física pura, não importa quão absurda seja, simplesmente não é suficiente para vencer alguém cujo corpo reage mais rápido do que o universo consegue acompanhar. Mas existe algo mais importante do que onde o Superman perdeu. Existe o fato de que ele chegou longe, genuinamente longe. O Superman não seria derrotado por fraqueza. Seria derrotado porque chegou a um universo onde os maiores guerreiros da existência passaram décadas ultrapassando os próprios limites. Transformação após transformação, saga após saga, com deuses e anjos como professores. Ele chegou no universo certo, mas na era errada. E isso, no fundo, diz mais sobre Dragon Ball Super do que sobre o Superman. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.